Está de volta o Ideias Feitas, é este o som da crónica do Alberto Gonçalves, depois de umas merecidas férias. Olá, Alberto. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, e na tua ausência, Alberto, Pedro Passos Coelho voltou a ser notícia por causa de uma polémica intervenção na apresentação do livro Identidade e Família, e é este o tema da tua crónica de regresso. Eu peço desculpa por não dizer nada sobre o programa do Governo, ou a discussão, o debate do programa do Governo, mas cheguei há poucas horas. E tens tempo amanhã ainda. Ainda terei tempo, ainda me estou a adaptar, e portanto a notícia que me chegou a uns 6.000 km de distância foi realmente a questão da apresentação do livro Identidade e Família, feita por Pedro Passos Coelho. Eu não li o livro, não tenciono ler, não tenho particular interesse, nem conheço a grande maioria dos autores dos textos que estão no livro. Presumo que seja um livro pelo que li, de intenção ou de pendor conservador, sobre identidade e sobre família, como diz o título. Portanto, não li o livro, mas li de forma completa a intervenção completa, peço desculpa, do Pedro Passos Coelho. E é evidente que quer dizer, para quem conhece os hábitos do país e para quem conhece o Pedro Passos Coelho, é impossível fazer coincidir o que o Pedro Passos Coelho diz com as reações aquilo que ele disse provocou. Claro que quem não conhecer o Pedro Passos Coelho e não conhecer os hábitos do país, depois de ver as reações inflamadíssimas àquilo que ele disse, deve pensar que o homem é um perigoso herdeiro do nacional-socialismo, para dizer o mínimo, e que aquilo que ele disse foram as coisas mais medonhas e retrógradas e reacionárias que se poderiam dizer. Ora, ele não disse nada de vagamente semelhante e nada que, num mundo minimamente lúcido e racional, seria polémico. Ele não disse, ou seja, no mundo real ele não é polémico. No mundo mediático que algumas pessoas criam, na famosa bolha mediática em que domina boa parte do nosso pensamento publicado, digamos, ou transmitido pelos jornais, pelas televisões, aquilo causou o estrondo que costuma causar. É evidente que se o Pedro Passos Coelho tivesse aparecido na apresentação do livro e não tivesse dito uma palavra, as interpretações seriam quase as mesmas, quer dizer, seria acusado também de tudo e mais alguma coisa, de fascismo, nazismo, etc., racismo, aquelas coisas todas, homofobia, por aí fora. Mas ele não se limitou a aparecer na apresentação do livro, ele foi lá e apresentou o livro e aproveitou, mais do que apresentar o livro, aproveitou para tocar em alguns pontos que o livro talvez aluda, lá está, como não li, não sei, mas presumo que sim, e que são, a meu ver, que seriam pontos que deveriam merecer debate. Ora, em Portugal, nada do que foge a uma certa agenda, a um certo pensamento único, merece qualquer espécie de debate, merece uma enxurrada, uma avalanche de insultos, para poder calar justamente qualquer forma de pensamento que divija daquele que impera nessa tal bolha mediática. E o Pedro Passos Coelho, que no texto, acho que em toda a sua intervenção, não me recordo de ele ter falado uma única vez de aborto ou de eutanásia ou de coisas do género, eu sinceramente li o texto há umas horas e não me lembro de ter lido nenhuma alusão a qualquer dessas questões. E se tivesse lido também, tratava-se da opinião dele. Agora, o que ele mostra, o que ele exprime na sua intervenção é uma coisa muito mais importante, ou muito mais ampla, o que tem uma importância, uma relevância muito mais ampla, que é o facto de estas políticas identitárias, estas guerras culturais, esta subdivisão da sociedade em comunidades, muitas vezes postiças, acarretam um perigo. Que é o perigo de se dividir tanto a sociedade, em tantos grupos, subgrupos, subgrupos, que se perde qualquer fio condutor, qualquer elemento de ligação, qualquer fonte de coesão dessa mesma sociedade. Ou seja, o Pedro Passos Coelho alerta, não estou a citar nada do que ele tenha dito, estou apenas a fazer uma interpretação, mas que me parece que é correta. O Pedro Passos Coelho alerta para o facto de que é evidente que as sociedades precisam de diversidade, é evidente que as sociedades precisam de aceitação, tolerância, de tudo. Agora, nada disso pode existir no vácuo. A diversidade não pode existir num vácuo, não pode existir sem elementos agregadores, não pode existir sem uma base estrutural que permita que essa sociedade se defina como tal. Porque uma série de grupos rivais, uma série de grupos que existem só para se confrontar, com divisões absolutamente superficiais, artificiais,
isso não faz do conjunto de pessoas que reúnem esses grupos e subgrupos, não faz desse conjunto de pessoas uma sociedade. Faz uma espécie de campo de batalha. Mais uma vez, interpretação minha. Uma espécie de campo de batalha em que, cujo resultado final não pode ser bonito. Ou seja, aquilo que o Pedro Passos Coelho, aquilo que ele veio lembrar, a pretexto do livro, nem sei se o livro fala diretamente nestas questões. Presumo que alguns autores falem, outros não falem, outros tenham posições contraditórias entre si, não sei. Sei que isto é muito importante. O que, depois de ter ruído aquele edifício marxista em que se dividia a sociedade em exploradores e explorados, em patrões e operários, em proprietários e não proprietários, a partir do momento que essa configuração toda ruiu, sobrou isto. Ou foi substituída por isto, melhor dizendo, não sobrou, foi substituída por um conjunto de divisões que são muito mais numerosas ainda, muito mais artificiais, necessariamente, e que visam o mesmo fim, visam dividir para reinar, porque perante uma visão estatista do mundo, concentracionária do mundo, uma visão esquerdizante do mundo, é muito mais fácil reinar perante pessoas divididas, pessoas que não se entendem. Cria-se divisões entre as pessoas, justamente, divisões de caráter sexual, de orientação, de religião, de etnia, do que quer que seja, para que as pessoas não se entendam. E as pessoas, ao não se entenderem, não conseguem gerirem, não conseguem ser aglutinadas, melhor dizendo, não conseguem, para usar uma das palavras está no título do tal livro, não conseguem ter uma identidade de facto. São uma reunião de múltiplas identidades que muitas vezes não querem dizer nada ou deveriam querer dizer muito pouca coisa, como a nossa cor da pele, ou as pessoas com quem dormimos ou deixamos de dormir, que têm muito pouca importância para a vida social. Há outras questões que são muito mais fundamentais para a vida social. Eu não tenho uma visão particularmente conservadora da sociedade e da importância da família, percebo-a perfeitamente e percebo que é essencial, que gostemos ou não, é que existe. E que sem essa visão que existe e que sem uma visão que exista para lá dos subgrupos, desses tais grupos que fracionam tudo, é muito difícil nós termos aquilo que se chama uma sociedade, um país, por exemplo, e foi isso que Pedro Passos Coelho veio alertar. E isso, embora, repito, só para terminar, Vanessa, a mera presença dele implicaria os insultos do costume e a barragem de insultos do costume, como ele tocou na ferida, como ele tocou no ponto essencial, como ele desmontou, a meu ver bem, a estratégia em vigor nos nossos tempos, a estratégia, vamos dizer, cultural em vigor nos nossos tempos, o ataque foi ainda mais feroz. Os ataques ao Pedro Passos Coelho foram mais ferozes, porque ele falou nas coisas que não podem ser faladas, porque temos uma espécie de formatação dos limites daquilo que pode ser discutido. Eu vi para aí muitas referências, lá está o aborto, a eutanásia, essas coisas todas. Uma pessoa é perfeitamente livre, não sei se é o caso do Pedro Passos Coelho, de ser contra o aborto e contra a eutanásia. Também não é especificamente o meu caso. Agora, a pessoa, pelos vistos, não é livre. O pensamento está a ser estreitado a um ponto que não se consegue ter pensamento quase nenhum, a não ser aquele que um grupo que eu julgo minoritário de pessoas, e que Pedro Passos Coelho parece-me que também julga, acha por bem legitimar. Ou seja, a famosa diversidade traduz-se num estreitamento da mente, num estreitamento de pensamento cada vez mais asfixiante. Ou seja, a pretexto de uma suposta diversidade, está-se a estreitar tudo, está-se a estreitar a nossa forma de viver. E isto não é um bom sinal, como é lógico. E de qualquer maneira, mesmo que fosse um sinal neutro, era algo que devia estar aberto à discussão. Pelos vistos não está aberto à discussão. Aquilo que Pedro Passos Coelho disse, aquilo que pelos vistos os tais senhores escreveram no livro, não são temas sujeitos à discussão, porque uma certa classe determinou que certos temas que eles defendem não se discutem. E pronto, estamos sujeitos a esta espécie, não é ditadura do proletariado, é uma espécie de ditadura do comentariado, é uma outra coisa, mas que convinha não respeitar demasiadamente. O pensamento único não inclui Passos Coelho, é o título do Ideias Feitas de hoje. Até amanhã, Alberto. Até amanhã, Vanessa.